Vascaínos e vascaínas, no vídeo de hoje vamos falar sobre Alfredo dos Santos, mais conhecido como Alfredo II, um jogador que provou verdadeiramente o seu amor pelo Vasco. Mas antes de começar, eu já peço que você se inscreva no canal, curta esse vídeo, isso nos ajuda muito a crescer aqui com o canal e que a gente continue contando a história do Vasco para cada vez mais vascaínos. Carioca, Alfredo nasceu no dia 1º de janeiro de 1920. Chegou ao Vasco ainda nos amadores no ano de 1937. Passou a ser chamado como Alfredo II, pois o time já contava com um jogador com o mesmo nome. Ainda muito jovem, era considerado uma grande promessa. Ainda no amador, realizava partidas pelo profissional. Seu primeiro contrato veio no ano de 1939 e tem uma curiosidade. Alfredo solicitou e ganhou uma dentadura como pagamento de luvas. Nesse mesmo ano, quando não eram permitidas substituições durante o jogo, ele chegou a atuar no gol em uma partida contra a Portuguesa. Ele mostrava ali toda a sua versatilidade que demonstraria por toda a sua carreira. Jogando no Vasco, nunca foi um titular absoluto. Ele entrava e saía do time muitas vezes. Apesar disso, sua disciplina tática era muito reconhecida, além da já citada versatilidade. A história de Alfredo II, porém, vai além do bom jogador que ele era. Ela entra na seara do amor incondicional pela camisa vascaína que ele demonstrou ter. Provavelmente é o jogador na era profissional que mais tenha demonstrado amor pela camisa do Vasco. E dois fatos mostram bem isso. O primeiro foi quando em uma certa época ele foi aliciado pelo Fluminense e depois de ter até acertado as bases salariais, o Vasco apelou pelo sentimento do jogador pelo clube e ele desistiu da ida ao tricolor para permanecer em São Januário. Em 1949, em uma grande injustiça, ele foi considerado ultrapassado pelos dirigentes vascaínos. O clube então o dispensou. Alfredo recebeu um convite do Flamengo para fazer diversos amistosos e depois desses amistosos, ele foi aprovado e chamado para assinar contrato com o clube. E é nesse momento que Alfredo colocou seu nome na galeria de grandes nomes do Vasco da Gama. Ele simplesmente não conseguiu assinar o contrato. Chorou copiosamente ao perceber o que ia fazer. Suas lágrimas molharam o papel, que para ele era uma traição ao seu sentimento. Alfredo II era vascaíno de verdade e jamais assinaria com o Flamengo. O presidente do clube rival, então, ligou para Ciro Aranha, mandatário vascaíno na época, e relatou toda a situação. 15 dias depois, Alfredo II, então, voltava para o lugar de onde nunca deveria ter saído. Ele, inclusive, fez um lindo relato para a revista Esporte Ilustrado em sua publicação de 20 de setembro de 1956. Fui muito bem tratado no Flamengo, mas vivia pensando no Vasco da Gama. Era lá onde pulsava o meu coração. Fiz ver isso aos dirigentes rubro-negros, arrumei minhas coisas e fui para São Januário ver se ainda existia ambiente para mim. Graças a Deus, fui bem recebido. Do contrário, teria abandonado definitivamente os gramados. Foi então que Alfredo calou a boca de quem dizia que ele estava ultrapassado. Ele treinou como nunca e foi convocado para a Copa do Mundo de 1950, atuando como ponta direita e marcando até um gol. No Carioca do mesmo ano, o versátil Alfredo foi titular durante todo o segundo turno, atuando na lateral direita. Na revanche da Copa, em 1951, quando o Vasco enfrentou a equipe do Peñarol, que era a base da seleção uruguaia, Alfredo anulou completamente nos 2 jogos o carrasco brasileiro Didier. No ano seguinte, Alfredo conquista com o Vasco mais um campeonato carioca. Ele esteve presente, inclusive, no maior esquadrão da equipe vascaína, que foi o Expresso da Vitória. Aqui no canal, inclusive, tem um vídeo especial sobre o Expresso da Vitória, onde a gente conta como surgiu esse nome, todos os títulos conquistados. Você pode conferir, tá aqui no card, e eu deixei na descrição também, para vocês assistirem depois desse vídeo, que vale muito a pena. A carreira profissional de Alfredo II chegou ao fim no ano de 1956, repleta de glórias. Ele recebeu do clube o título de sócio benfeitor remido, porém ele não conseguiria ficar longe da sua casa, sempre ajudando quando o clube necessitava. Ele foi até segurança em baile de carnaval do clube. Em São Januário, sempre foi um vascaíno nato, vibrante e dedicado. Alfredo II morreu no dia 23 de outubro de 1997. Há alguns anos atrás, a torcida vascaína fez uma linda bandeira em sua homenagem. Alfredo II foi uma joia rara, uma glória. Ele mostrou verdadeiramente o que é o amor à camisa. Agora eu quero saber de você. Você já conhecia essa história? Conhecia o jogador? Comenta aqui embaixo que eu quero saber. Antes de encerrar, peço para você curtir o vídeo, se inscrever no canal para dar aquela força pra gente. Então dá essa moral aí que é de graça, é rapidinho e você ajuda muito a fortalecer aqui o canal, tá certo? Um abraço a todos e o Vasco é para quem acredita.